Eu quero saudar os irmãos da Igreja de Jesus Cristo em Niterói e todos os que assistem esse vídeo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Felipe Taveiros, sou irmão de todos vocês em Cristo Jesus e moro na cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Fui convidado, com muita alegria recebi esse convite, pelo nosso amado irmão, pastor Roberto Crespo, a ministrar uma reflexão na Palavra de Deus sobre um tema que é muito caro para nós todos. Algo que é tão evidente, tão real e que é de tão fácil compreensão, mas que ao mesmo tempo é tão sublime, é tão maravilhoso que é impossível alcançar na sua plenitude. Eu estou falando, meus caros irmãos, da adoração ao Senhor. Para isso, nós vamos fazer uma leitura, vamos basear essa nossa reflexão na visão do profeta Isaías, registrada no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ou seja, no céu, com muitos anjos serafins ao redor dele. E disse ele que esses anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Meus irmãos, esse texto da visão de Isaías, ele é muito interessante, pois retrata a realidade celestial de adoração ao Senhor. Ou seja, no céu, lá, os anjos adoram a Deus perpetualmente com louvores de maneira muito próxima ao Senhor, ao redor do seu trono. João teve uma visão muito parecida, que está registrado no Apocalipse, no capítulo 4, verso 8, em que ele diz que no céu eles não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Sim, mas essa é a realidade celestial em volta do trono de Deus de adoração no céu. Mas há um detalhe muito importante que nos fala ao coração nesse momento, na visão de Isaías, é que ele diz que os anjos adoravam ao Senhor dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Opa, essa já é a nossa realidade. Nossa realidade não é celestial ainda. Muito em breve, pela fé, nós já podemos contemplar as muitas moradas na casa do Pai. Mas a nossa realidade ainda é terrena. Mas mesmo assim, daqui, dessa terra, que para Deus é como se fosse um estrado para os pés, a realidade de adoração ao Senhor deve ser igual como no céu, em volta do trono de Deus. Sabe por quê? Porque a terra está cheia da sua glória. Para onde quer que nós olhemos, o que quer que nós façamos ou falemos, nós precisamos ter isso guardado no nosso coração. Nós precisamos fazer em adoração ao Senhor. Tudo aquilo que nós formos fazer em adoração ao Senhor. Cada pequena atitude no nosso dia a dia, cada palavra que nós falamos, cada pensamento que vem à nossa mente, façamos em adoração ao Senhor, como se nós estivéssemos lá, perante o alto e sublime trono do Senhor. Esse é o nosso sacrifício vivo de louvor e adoração perante Deus. É o nosso culto racional, ou seja, com a nossa consciência, com a nossa própria vontade, glorificar e adorar a Deus em tudo o que nós fazemos. E, meus irmãos, é impossível que nós esqueçamos disso. Não tem como esquecer. Sabe por quê? Porque a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Meus irmãos, e por que a terra está cheia da glória de Deus? A adoração a Deus é, de certa forma, algo, vou colocar aqui entre aspas, obrigatório. É algo automático. Mas por que é obrigatório e automático? Porque, meus irmãos, a própria criação de Deus, ela é um monumento
em adoração a Deus. Nos diz a palavra que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É o verso 1 lá do Salmo 19. Toda a criação glorifica e adora a Deus simplesmente porque ela existe. Somente no existir a criação adora a Deus. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor em cada respiração. Se você inspirou, você louvou a Deus. Se você expirou, você louvou a Deus. Não tem como não fazer isso. E no céu, novamente no céu, todos confessam: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Isso está lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Já na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, a palavra nos diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, novamente realidade celestial, e na terra, a nossa realidade material, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é para a adoração do Senhor, porque ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia. Tá vendo, meu irmão? Por que é que eu digo que é automático e obrigatório? Até mesmo o mais descrente dos ateus, até mesmo o mais questionador e incrédulo dos cientistas. Eu me refiro àqueles que não admitem a existência de Deus, porque há muitos que admitem. Até esses, ao olhar para a vastidão dos céus, do espaço, dos planetas, das estrelas, ao olhar a complexidade da vida e como ela se desenrola, por exemplo, do DNA humano, da química, da física, da biologia, ao olhar toda a inteligência que Deus deu ao homem para contemplar tudo isso, eles podem até não admitir que tudo pertence a Deus, mas eles admiram. Eles se maravilham de toda essa grandeza e complexidade. Se espantam como tudo funciona com perfeição inexplicável. E a Bíblia já nos dizia isso. Em Romanos capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente, ou seja, sem espaço para dúvida, sem espaço para questionamento, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E o que é que se vê por essas coisas que estão criadas? É para que qualquer um possa perceber que Deus existe e adorá-lo, adorar a Deus por isso. E a palavra chega a dizer que não há desculpa para não adorar a Deus, porque todas as coisas estão patentes aos nossos olhos e foram feitas pelo poder de Deus. Tá vendo? Tá vendo só? Tudo glorifica e adora a Deus pela sua mera existência, porque ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, mas há um segredo aqui. A adoração a Deus, ela não é meramente tácita. Não é meramente obrigatória e automática, como eu coloquei. Obrigatória entre aspas, né? A adoração, ela é muito mais do que isso. Ela é um ato espontâneo, voluntário, de fé e um grande privilégio. Para quem coloca a adoração a Deus como sendo um ato espontâneo de fé, ele percebe que é um privilégio individual, uma bênção individual de cada um. É um ato espontâneo de fé e um privilégio individual de cada um. Eu e você. Meus irmãos, assim como Isaías, nós poderíamos pensar que não pertencemos a essa realidade de adoração sublime a Deus, em volta do seu alto e sublime trono, simplesmente porque nós somos homens e mulheres de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E por causa disso, Isaías ficou até com medo de perecer por ter visto o que ele viu, por ter contemplado aquela realidade celestial de adoração. Ele sabia que não pertencia àquele lugar.
e que para ele estar ali era um privilégio tremendo que ele não merecia. Simplesmente não merecia, assim como nenhum de nós merece. Mas, na verdade, as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como nos diz a palavra. E ali o Senhor teve misericórdia da vida de Isaías, porque diz que um serafim daqueles, com uma brasa que foi retirada do altar, tocou no lábio de Isaías e assim ele foi justificado. O seu pecado foi perdoado e ele foi aceito naquela realidade gloriosa de adoração a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, assim como Isaías foi perdoado naquele momento, nós fomos também. Porque esse mesmo, esse que está lá sentado no trono, esse que era e que é e que há de vir, ele nos perdoou com seu próprio sangue, aleluia, glória a Deus. Nos fez participante dessa realidade divina, dessa realidade gloriosa de adoração a Deus. Meus irmãos, então essa adoração voluntária que nós prestamos com a nossa própria vontade, com o nosso próprio intento, com a o nosso próprio livre-arbítrio que Deus nos dá, é um ato de fé. E, portanto, importa que ele seja em espírito e em verdade, porque Deus assim deseja que nós o adoremos, como um ato de entrega, um sacrifício vivo diante do altar do Senhor, deixando as nossas vidas nesse altar de Deus, reconhecendo, assim como Isaías reconheceu, o privilégio de estar na presença de Deus. Reconhecer que nós não somos dignos desse privilégio é também uma forma de adoração. Reconhecer que Jesus Cristo, aquele que está ali assentado, é o Filho de Deus e é Senhor e Deus. Reconhecer tudo que o Senhor fez e tem feito por nós e por tudo que ainda fará é também a nossa adoração. Meus irmãos, em tudo em que fizermos, tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós trabalharmos, nós possamos render a nossa adoração a Deus, individual e particular. Render a adoração a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Render a adoração a Jesus Cristo pelo que Ele fez por nós, pela sua salvação, pelo seu sacrifício, pelo seu cuidado. Render a adoração a Deus pelo que nós somos em Cristo, pelo que Ele nos transformou. Diz a palavra que Ele nos fez participantes da natureza divina de Cristo. Então, reconhecer isso, reconhecer a nossa adoração, o grande privilégio que é fazer parte da Igreja de Cristo e poder dizer, assim como o salmista, sem nunca esquecer de tudo aquilo que Deus fez por nós: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meus irmãos, oremos, vamos glorificar o Senhor pela sua palavra e que em tudo o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tão, Senhor, maravilhoso privilégio, ó Deus, que é fazer parte, meu Deus, da igreja do Senhor, de termos, Senhor, as nossas vidas justificadas perante o teu altar, de podermos apresentar, Senhor, as nossas vidas em sacrifício vivo de louvor ao teu nome, em adoração. Pai, nós te glorificamos e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, de cada um dos irmãos da Igreja de Cristo, e que teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Abençoa ali aquele ministério, o pastor Roberto, da irmã Cláudia, e todos os irmãos que fazem parte ali, Senhor, daquela congregação. Te pedimos, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.